Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio da área e continuamos online. Meu povo, vamos dar continuidade aos nossos assuntos e hoje a gente vai ver um tema novo, tá? A gente vai ver um pouquinho de um tema chamado América Pré-Colombiana. E aí vocês vão entender melhor onde esse tema se encaixa dentro dos nossos assuntos a partir da continuação desse vídeo, depois da vinheta. Mas antes disso, pega o seu material, pega o seu caderno, vai para um local adequado para a gente começar a fazer nosso estudo, beleza? Agora sim, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho de América Pré-Colombiana, beleza? Hoje a gente tem slide, hoje a gente tem a ajuda da produção artística da escola. Vamos ver se ela está atenta. Produção? Aê! Meu povo, vamos começar aí com as considerações iniciais. Vamos começar pelo começo, tá? Primeiramente, o que é que significa o termo pré-colombiano, tá? A palavrinha pré significa antes, tá? E a palavra colombiano tem a ver com a Colômbia? Pode ser, mas não é o caso, tá? A palavra colombiano tem a ver com Colombo, Cristóvão Colombo, exatamente aquele navegador que a gente viu, que foi o primeiro a chegar, o primeiro europeu a chegar aqui na América. Então, quando a gente fala de América pré-colombiana, então a gente fala da América antes da chegada de Colombo. Porém, Colombo, ele não representa a si mesmo nesse caso. Tipo assim, não é só ele não veio sozinho nadando. Mas ele veio com muita gente e, mais importante ainda, ele veio representando, né, não só a si mesmo, como um país europeu e, consequentemente, a Europa de maneira geral. Então, quando eu falo de América pré-colombiana, eu não só falo da América antes da chegada de Colombo, como eu falo da América antes da chegada dos europeus de maneira geral. Então, essa é a história que a gente vai ver. É a história da América antes da chegada dos europeus. A América pré-colombiana é o período da história da América antes da chegada dos europeus. Tem esse nome em homenagem a Colombo, tá? Que foi o primeiro europeu a chegar. Deu para entender? Período, o que é a América pré-colombiana? Período da história da América antes da chegada dos europeus. Tem esse nome em homenagem a Colombo, que foi o primeiro europeu a chegar. Espero que você tenha entendido, tá? Vamos lá. Contexto histórico. Esse contexto aqui vai servir para as nossas aulas de maneira geral. Vê bem, a gente estava estudando, né? Depois que a gente viu o final da Idade Média e começou a Idade Moderna, a gente segue num ciclo de pensamento que é o seguinte: a gente vai ver tudo o que ocorreu na Europa, tudo não, mas os principais acontecimentos da Europa na Era Moderna. A gente vai ver primeiro a Europa, beleza? Aí agora a gente vai ver tudo o que aconteceu na América nesse mesmo período. Então o que é que a gente fez? Começou a estudar tudo o que ocorria na Europa nesse período e agora vai estudar tudo o que ocorria na América nesse mesmo período. Estudamos primeiro a Europa, agora vamos ver a América. Na Europa a gente viu formação do Estado absolutista, os Estados modernos absolutistas. A gente viu a Europa, formação dos Estados modernos absolutistas, grandes navegações, mercantilismo, reforma protestante e renascença. Isso aqui na Europa. Enquanto essas coisas aconteciam, a gente vai começar a ver o que é que estava acontecendo na América. E, por fim, a gente vai unir as duas situações, porque as grandes navegações que ocorreram na Europa vai levar os europeus para a América. Então, a gente está vendo o que acontece na Europa, vai ver o que acontece na América e vai ver como é que a Europa se encaminha para a América para começar o processo de colonização. Então, resumindo, a gente viu, já fechamos Europa com a última aula, a gente vai começar a ver a América e depois a gente vai ver como a Europa dominou a América no período de colonização. Vamos ver a conquista e, por fim, a dominação
deixando a América dominada pelos europeus, que é o período que a gente chama de colonização. Importantíssimo, por exemplo, para a história do Brasil, porque o Brasil foi uma colônia da América, não, foi uma colônia americana da Europa, beleza? Esse é o link que a gente vai fazer. Pois bem, uma outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: veremos mais na frente que os europeus dominaram a América. E aí o termo que normalmente é utilizado é o termo descoberta. E a galera diz assim, quem descobriu a América foram os europeus. E aí eu disse, não, quem descobriu foi os índios, porque os índios já estavam aqui, né? E aí vem a situação com as palavras. Vê, primeiro, o termo descoberta é um termo que está em desuso, tá? A gente fala, quem descobriu, ninguém, já não tem, né? A gente tem movimentos migratórios para essas regiões por vários motivos, mas esse termo descobriu a América é um termo que já não está mais em uso. Sabemos sim que, quando os europeus chegaram, já existiam nativos que tinham chegado bem antes na região. Já existiam pessoas que tinham chegado bem antes e que já viviam gerações após gerações, ou seja, a galera já era da região. A gente vai chamar essa pessoa que já estava na América de nativos. Pode chamar de índio? Pode, mas veja um pouco, uma reflexãozinha rápida sobre a ideia de índio. A palavra índio foi a palavra que os europeus deram para os nativos da região. Então, a princípio, e aí você já deve ter percebido, né? Será que tem a ver com a questão das Índias? Mais ou menos tem, né? Porque como o objetivo era chegar nas Índias, ao chegar aqui associou-se, né, o termo, estamos numa região que não é a nossa, o nosso objetivo era as Índias, a gente chegou aqui, então é as Índias. Alguns achavam, inclusive, que tinham chegado às Índias. E aos nativos da região deram o nome de índios. A associação é quase essa. Mesmo depois descobrindo que as Índias ficavam em outro lugar, digamos assim, o termo índio permaneceu. E com o passar do tempo, o termo índio, na época, usado pelos europeus, virava sinônimo de incivilidade, de incivilização, sei lá, de povos não civilizados, digamos assim. Que também é outro erro, porque quando a gente diz assim que os europeus levaram civilização para os indígenas, tá? O que se quer dizer é que os europeus levaram a sua cultura e impuseram sobre a cultura dos indígenas. Porque antes da chegada dos europeus, os indígenas viviam muito bem obrigados, os nativos viviam cada qual do seu jeito. Era mil maravilhas? Não, mas nenhum lugar do mundo é mil maravilhas, nem na Europa, nem na África, nem na Ásia, canto nenhum. Então na América também tinha suas qualidades e seus problemas. Os nativos viviam das mais variadas formas, porém, quando os europeus chegaram, houve uma dominação e uma imposição cultural. E aí os europeus, que obviamente perceberam que os nativos não viviam a mesma cultura que a sua, impuseram a sua cultura e justificaram aí como quem diz assim, a gente está colocando, para os índios está sendo ótimo porque a gente está colocando uma cultura melhor. Mas a gente vê que a ideia de cultura não tem a ver com melhor ou pior, a gente só percebe que são culturas e costumes diferentes. Beleza? A ideia é mais ou menos essa. Já para os dias de hoje, digamos assim, os descendentes dessas comunidades nativas que mantiveram seus traços culturais, ou boa parte deles, hoje são identificados como índios, tá? E hoje, esse termo ele é utilizado de uma outra forma, a gente já está falando de uma outra forma. Muitos se identificam como índios ou povos indígenas e, para alguns casos, ou na maioria deles, muitas vezes não é usado um termo pejorativo, muito pelo contrário, é utilizado com muito orgulho. Eu, inclusive, já vi alguns dizendo assim, sou índio com muito orgulho, porque agora já toma outra conotação. Há quem use de forma pejorativa? Há quem use de uma forma afetiva, amável, digamos assim? Há também. Mas só para você se inteirar um pouco da temática do uso do nome do termo indígena. Isso é de maneira resumida, de maneira básica. Mas no dia de hoje, temos comunidades indígenas, inclusive que se percebem como indígenas porque o próprio termo indígena já toma uma outra conotação e para alguns casos é motivo obviamente de orgulho, beleza? Detalhes acerca do nome indígena à parte, uma coisa que se sabe é que quando os europeus chegaram, quando a gente pensa como os europeus da época e fala o nome índio, parecia que todo mundo vivia da mesma maneira. Todo mundo em todos os lugares da América vivia da mesma maneira, tudo índio, então todos vivem da mesma maneira. Esse era o problema do uso da época do nome, beleza? Esse nome dado pelos europeus.
E aí, quando os europeus chegaram, percebeu-se que todo mundo não vivia da mesma forma, muito pelo contrário, existiam várias comunidades nativas ou indígenas, se assim posso dizer, que viviam das mais variadas formas diferentes, então, diferentes modos de vida entre os nativos da América. Nem todos viviam da mesma forma, nem todos se conheciam, era como qualquer outro continente. Vários povos com várias características políticas e sociais, alguns rivais, outros amigos e outros que nem se conheciam. Tinham povos de uma região que não conhecia povos de outra. Então, quando os europeus chegaram aqui, não só encontraram um continente totalmente povoado, na casa dos milhões, né? Se brincar com mais gente do que a própria Europa, como encontrar as mais variadas formas de organização política e social. Então, esse termo você tem que entender. Quando chegaram aqui, não encontraram um punhadozinho de gente andando nu perto da praia ou na selva, não. Encontraram as mais variadas civilizações e impuseram sobre essas civilizações a sua cultura e o seu domínio. Beleza? Mas vamos lá ver o âmbito geral e em outros momentos a gente especifica alguns desses grupos. Vamos lá. Algumas dessas comunidades viviam de maneira nômade, ou seja, não tinham moradias fixas, sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutas e raízes. Observação: quando faltava alimento, se mudavam para outro lugar, porque eles eram nômades. Então tinham grupos aqui na região, aqui na América, que não se sedentarizaram, não se fixaram numa região, mas viviam migrando de uma região para outra, ou seja, não tinham moradia fixa, eram nômades. Um exemplo, por exemplo, eram os Geis. Os Geis eram um grupo indígena que se encontrava sobretudo no interior do Brasil. Eram vários grupos, vários povos indígenas que tinham alguns costumes e traços na língua parecidos, que foram denominados de Geis. Então esse grupo indígena, esse grupo nativo chamado de Geis. E é dentro desse grupo que você percebia comunidades manterem essa prática de nomadismo. Beleza? Produção? A gente tem os grupos que viviam em aldeias e outras comunidades de caráter tribal, já sedentárias, já presas à terra. E alguns mantinham práticas mistas, por exemplo, alguns grupos, mesmo sedentários, eles mantinham a prática da caça e da coleta nas regiões ao redor da sua comunidade, ou da sua tribo, ou da sua aldeia, e praticavam a agricultura de subsistência, ou seja, só produzia aquilo que era necessário para a sobrevivência. Então a prática era, o grupo se estabelecia na região, estabelecia moradia ali, e ali nos arredores praticava a caça, a pesca, a coleta de alguns alimentos, e em algumas outras regiões praticava a agricultura para garantir a estrutura básica da sobrevivência da comunidade. Beleza? Não se detinham em atividades comerciais, então não se preocupavam em pegar produtos ou produzir produtos para venda, normalmente era por uso ou consumo, não se tinha o costume de troca e venda dos produtos, e não tinham estado unificado e organizado. Então a gente tinha várias aldeias que muitas vezes eram distintas umas das outras, ou mesmo tinham uma certa parceria umas com as outras, mas muitas das vezes, muitos dos casos, eram inimigas umas das outras. Vez ou outra, algumas dessas aldeias viviam em pé de guerra, e guerras assim muito fortes, muito grandes, né? Então a gente não tinha, entre alguns desses grupos encontrados, um estado unificado. Um exemplo dessa lógica é dos tupis-guaranis, que é uma população nativa, né, uma população indígena aqui mais da América do Sul. Mas, do mesmo jeito que tinham grupos nômades, do mesmo jeito que tinha algumas aldeias, algumas comunidades sedentarizadas que viviam de uma maneira mais, como eu posso dizer, com características de um modo de vida mais primitivo, né, ou alguns até chamam de comunidade primitiva, a gente tinha alguns que já tinham se estabelecido socialmente, politicamente, com estruturas que a gente vê em outros períodos da história. E aí eu não queria que você usasse a palavra atrasado. O costume é usar períodos diferentes. Tinham comunidades que se estabeleciam de uma forma, né, e tinham comunidades que se estabeleciam de outra forma. Umas viviam, digamos assim, já que eu estou falando de história, num determinado tempo, né, um tempo mais comum, antigamente, digamos assim,
práticas mais primitivas, de um tempo mais primitivo, outros tinham práticas de uma era mais antiga, outros tinham práticas de uma era mais moderna, mas não quer dizer que um fosse atrasado ou não, porque o importante é que todos estavam ali sobrevivendo à sua forma, se assim possa se dizer. Beleza? Vamos seguir, produção? E aí, do mesmo jeito que os europeus chegaram aqui e encontraram povos seminômades, povos nômades, ou mesmo povos sedentários vivendo em comunidades, em aldeias e tribos e coisas do tipo, encontraram também cidades-estados, cidades-estados, como por exemplo, guardadas as devidas proporções e as suas características, mas cidades-estados como a gente viu em civilizações antigas, como a Grécia, né, como a Mesopotâmia, onde os povos construíram cidades-estados, né? Então a gente vai ver que aqui também tiveram cidades-estados, tiveram grupos que se juntaram, se fundiram, né, e estabeleceram grandes cidades, por sinal, algumas maiores inclusive do que as que tinham na Europa, bastante desenvolvida, com infraestrutura muito moderna para a época, né? Então tinham cidades-estados e também tinham impérios, né? Existia povos que tinham estabelecido verdadeiros impérios, inclusive impérios tão poderosos ou até mais poderosos do que alguns impérios da Europa. Veja só, com uma população enorme, com um sistema de tributação, um sistema de arrecadação de imposto, um sistema educativo muitas vezes, um sistema de produção agrícola extremamente organizado e eficiente. Então a gente tinha impérios gigantescos, tanto em território, quanto em domínio, quanto em riqueza. Então veja, quando os europeus chegaram, encontraram as mais variadas formas de organização social, política e social aqui na América. E lembrando que os europeus não vieram tudo de uma vez, né? Vieram em demandas diferentes, em momentos diferentes. Bom, característica dessas comunidades que se organizavam assim: estabeleciam um Estado organizado, então tinha-se um governo centralizado com leis, com arrecadação de imposto, inclusive muitas vezes mantinham domínio sobre outros povos, dominavam outros povos que integravam o império e que tinham que pagar imposto e coisas do tipo. Como a gente já viu em assuntos anteriores, a ideia de império, né? Então tinham impérios. Todos eles, de sua maioria, praticavam o comércio e se preocupavam com aquela produção a mais. Então, existia uma produção voltada não só para o consumo, mas voltada também para o comércio. Então, havia uma preocupação com aquela produção a mais que era utilizada para o comércio, para a negociação. E grandes construções de grandes obras de infraestrutura. A gente vai ver construção de pontes, estradas, a gente vai ver construção de grandes áreas de agricultura, de barragens também, de grandes templos, grandes moradias. A gente vai ver grandes construções vindas por parte de alguns desses povos, né, que tinham um desenvolvimento técnico-científico, que tinham um desenvolvimento na matemática, um desenvolvimento na escrita muito elaborado também. Beleza? Os grandes exemplos são os Incas, os Maias, que está escrito errado, faltou um azinho aí, Maias, mas aí você conserta, e os Astecas. Beleza? E aí nas próximas aulas a gente vai trabalhar alguns desses povos, né, para que você possa conhecer um pouquinho desse desenvolvimento que eu estou falando, beleza? Mas isso é uma próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e a gente vai se ver nas próximas aulas. Até a próxima!